paz, Senhor Jesus Cristo. É impressionante como Deus ele nos ensina e ele não se cala diante das nossas orações. Quando nós colocamos diante dele questões com as quais, ele se preocupa, com as quais ele quer que nos preocupemos. E no capítulo 6 de Jó, eu entendo que Deus muitas vezes ele nos leva a viver situações para que possamos aprender coisas importantes, porque a nossa dor ela causa em nós um fortalecimento. Embora muitas vezes não tenhamos, essa compreensão, mas Deus na sua infinita sabedoria, ele nos conduz a uma vida de busca e de um posicionamento mais fiel naquilo que ele tem nos ensinado. Quando Jó ele é atacado, por uma situação, quando ele é colocado ali diante de dificuldades gigantescas, na perda dos filhos, da família, dos bens, dos seus recursos financeiros, todas essas perdas acumuladas, elas revelam as nossas fragilidades, revelam que não somos nada e que precisamos urgentemente da ajuda de Deus, para que Ele venha suprir as nossas necessidades, as nossas carências, a nossa fome. E aqui no início do capítulo 6, Jó ele começa um discurso dizendo sobre as suas mágoas, sobre as suas misérias. E ele está terrivelmente enfermo, porque ele está doente tanto na parte física, na parte mental, na parte emocional, na parte espiritual. Ou seja, ele está com a vida devastada. E ele considera toda aquela situação muito maior, muito mais pesada, muito mais difícil do que se ele colocasse, se ele pesasse toda aquela situação com toda a areia do mar. Então a gente vê que Jó estava muito desesperado. Ele realmente precisava de apoio. Deus, por algum momento, já estava somente observando a Jó. E os amigos de Jó, ao invés de darem a ele uma palavra, um consolo, o criticavam, o exortavam, mas Jó não tinha forças. A única coisa que Jó queria ali naquele momento era que Deus retirasse dele o espírito para que ele pudesse descansar. Porque muitas vezes é assim que nos sentimos, cansados. Nós olhamos para as pessoas e não achamos nelas um lugar seguro. Muitas vezes nós buscamos nas pessoas, sejam elas da igreja ou não, mas especialmente as pessoas que lideram as instituições, porque a gente acaba entendendo que aquelas pessoas têm um chamado em Deus e que por isso elas estariam ali dando sabor às nossas comidas, como o Jó questiona aqui, qual é o gosto da clara do ovo, Então, muitas vezes a gente se depara com esse tipo de situação. E ali Jó ele estava sendo confrontado por um amigo. E num determinado momento ele simplesmente chama aquelas pessoas de irmãos. Porque às vezes um estranho ele não é tão cruel conosco como aqueles que se dizem nossos irmãos, E ali ele foi severamente criticado, a sua fé foi colocada em dúvida, no momento onde ele precisava ser exortado a fim de buscar um relacionamento com Deus e receber amor daquelas pessoas. Então, quando Jó ele está no meio das suas dores, ele perde o sentido, ele perde a compreensão de alguns valores. Não que ele não reconhecesse mais a Deus, mas ele perde o sentido, porque ele não tem forças para buscar. E aí ele faz um apelo, para aquelas pessoas, para que eles
analisassem a situação de Jó na perspectiva de Jó. Porque muitas vezes a gente critica o outro sem saber o que de fato está acontecendo. E nós somos tão preguiçosos e tão miseráveis e tão hipócritas que muitas vezes a gente nem pergunta por que, que o outro está de cara feia, por que, que o outro tá dando patadas, por que, que o outro está de mau humor. A gente simplesmente ignora e faz uma crítica religiosa em cima daquilo. Porque os amigos de Jó, eles falam de Deus para Jó. Mas esse falar de Deus não agrada a Deus. Muitas vezes as pessoas estão exortando as outras em nome de Deus, só que não são palavras verdadeiras. É apenas a utilização de um texto bíblico para colocar aquela pessoa num lugar onde ninguém deveria estar, que é na escuridão, que é longe de Deus. E nesse capítulo 6 de Jó, a gente aprende essas coisas. Como é difícil nós estarmos miseráveis e as pessoas olharem para nós com um olhar de crítica. E não é uma miséria financeira somente, é uma miséria global, generalizada. Muitas vezes nós não temos forças para sair de casa, muitas vezes algumas pessoas não têm forças para sair da cama e orar, dobrar seu joelho. E são criticadas por causa disso. Muitas vezes eu me coloquei nessa condição também, de criticar e de não olhar para o outro. Mas, de alguma maneira, Deus vem me ensinando a olhar para o próximo com um olhar de mais amor, de mais compaixão, de mais serenidade, de mais paciência. Porque o verdadeiro pastor, ele se compadece da sua ovelha e ele cuida da sua ovelha. Ele cuida do rebanho. E nós, como imitadores de Cristo, devemos cuidar também do rebanho de Cristo. Porque nem Jesus diz que a ovelha era dele. Jesus diz que aqueles que o Pai me deu, né, eu não vou perder. Então, nós temos que ter esse cuidado. E é interessante como as pessoas olham para as outras com desdém. Né? Infelizmente, isso acontece muito. E mesmo naquelas dificuldades, Jó não abriu a boca para pedir nada para ninguém. Ele simplesmente passou por tudo aquilo sozinho, porque ele percebeu a indiferença das pessoas. Isso é muito triste. É você estar no meio de uma galera que diz ter unidade, que prega santidade, que fala de Jesus, mas verdadeiramente não produz frutos de santidade, no sentido de cumprir aquilo que está na Bíblia, e prefere ficar nos termos de um estatuto religioso, de um estatuto de uma pessoa jurídica com CNPJ. E Jesus não é uma empresa, Jesus não é um centro comercial, Jesus não é um CNPJ, Jesus não tem que declarar imposto de renda para ninguém. Jesus não tem que dar satisfação para ninguém. Ele é e ponto. E nós ficamos nessa mesquinharia. E muitas vezes essa liturgia, que eu chamo de maldita, que não ajuda em nada, que não agrega em nada, está afastando as pessoas da igreja. Por quê? Porque não existe ali a unidade em Cristo. Existe ali uma unidade eclesiástica, onde alguns mandam e outros obedecem. Isso não é reino. As pessoas falam muito de obediência à sua liderança, mas qual é essa liderança? Quem são esses líderes para que eu venha obedecer? Então, assim, que Deus ele possa colocar no nosso coração, que realmente ele possa colocar na nossa mente aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, é o nosso estatuto. Não existe um outro. A regra ela tem que ter fundamento na palavra. Não adianta eu achar que, porque a palavra diz que é com ordem e decência, que eu posso estabelecer regras sem apoio bíblico. Porque isso mata as pessoas. A lei, a regra, o estatuto, o contrato, isso mata as pessoas. Né? Enquanto que a palavra, que é Jesus, salva. Então nós temos que estar muito mais preocupados com o verbo, com Jesus, do que simplesmente com o estatuto religioso. Porque Jó, aqui ele nos ensina que enquanto aquelas pessoas estavam procurando nele um padrão de comportamento de um cristão, Jó estava perecendo, Jó estava sofrendo, Jó estava desejando a morte.
E que bom que ele não se matou. Ao contrário do que hoje nós vemos muitos jovens se matando porque não encontram apoio nas suas casas e aí saem para procurar uma igreja e também não são incluídos naquelas igrejas. Por quê? Por causa dos estatutos, das leis. A lei que foi dada a Moisés hoje ainda impera em algumas igrejas. Por quê? Porque elas têm os seus próprios estatutos, as suas próprias regras de convivência. Enquanto que a Bíblia deveria ser o nosso manual de conduta. Então, assim, que hoje nós possamos verdadeiramente nos apoiar nas Escrituras e olhar para o próximo com mais amor, como Jesus olhou, e sem tantas críticas. É lógico que nós temos que criticar quando existe o pecado, quando existe aquilo que está distorcido da palavra, e nós temos que exortar sim. Mas antes, nós devemos olhar para a dor do outro, antes de sair criticando. Porque muitos líderes estão perdendo as ovelhas de Cristo, porque se apoiam em estatutos, em regras e liturgia. Então, que isso possa ser banido do meio do povo cristão. E não de um povo evangélico, porque Jesus nunca foi evangélico. Jesus é o próprio Cristo, né? E somos cristãos desde que conseguimos imitá-lo. Sem essa imitação de Cristo, nós não somos nada. Então, que nós possamos avaliar o nosso comportamento e, quando nos depararmos diante de situações onde vermos as injustiças, como nós vimos lá no caso de Acás, no caso de Neemias também, onde um influencia para o mal e Neemias, né, em contrapartida de tudo que Acás fez, influencia para o bem e exorta os opressores do povo de Deus. Ainda que esses opressores do povo de Deus, ele também se denominem cristãos. Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo venha falar conosco e que possamos guardar tudo aquilo que temos aprendido e que possamos prosseguir em busca da nossa santidade. Deus abençoe.